O Centro de Futebol Zico está completando 28 anos e, graças a Deus, de muito sucesso e acabou se tornando a casa do futebol. A gente tem muito orgulho, né, de poder ter sido aqui um dos primeiros, criar um espaço, né, que pudesse beneficiar toda a galera da região, aqui no Recreio dos Bandeirantes, montar a escola de futebol, depois tivemos o time, o CFZ do Rio, jogamos até a 2ª divisão do Rio de Janeiro. E o início, assim, era uma escola de futebol, né? A escolinha do Zico começou ali no centro de futebol. Eu me lembro que eram mais ou menos 1000 alunos e tinha uma lista de espera de mais de 1000 crianças. Era uma coisa assim absurda e que depois, com a criação de escolinhas nos condomínios e a valorização inclusive ali do recreio, né? Quer dizer, muito sinal, a gente demorava 10, 15 minutos para chegar no centro de futebol, hoje a gente demora às vezes 40 minutos, então assim, ficou muito grande ali o próprio recreio e aquela região ali. Isso já é assim para muita gente aqui do recreio, né? Que já tem aqui o CFZ como até um ponto de referência, né? Aqui do recreio, tipo, imagina pra gente, então é muito legal isso, a gente vê essa nova geração dos filhos agora vindo para cá, dos netos do meu pai, né? Vindo para cá e sabendo que isso aqui é uma extensão de casa também, né? Isso é bem legal. Faço um filme várias vezes porque foi praticamente a minha adolescência, né? Vindo aqui, tendo isso. E eu cheguei a jogar um pouquinho também no Rio de Janeiro. Hoje, a nossa administração, né? Que eu tenho essa enorme responsabilidade de ser o gestor, jamais conseguiria fazer se não tivesse uma equipe comprometida e tão apaixonada pelo meu pai, pelo clube, como eu tenho hoje, né? Então, eu só tenho que parabenizar ao Centro de Futebol Zico, a todos aqueles que, de alguma forma, trabalharam para que a gente chegasse aqui nesses 28 anos dessa forma, feliz e sendo uma grande opção para quem ama e quem gosta do futebol. Quando eu cheguei aqui, o clube já tinha 2 anos de existência, que ele foi fundado em 95. Chegando em 97, eu vi que foi um projeto grandioso esse do Zico, que ele idealizou desde o início com o clube, né? Tentando subir para a 1ª divisão e nós fazendo parte desse grupo. E com isso fomos vendo a evolução e o crescimento do clube, né? Hoje, vendo o clube crescendo a cada dia, sempre é muito bom pra gente. Muita alegria, né? Muitas crianças, homens. Outro dia eu estava no restaurante, pô, professor, lembra de mim? Você foi meu treinador, pô, o cara, 30 e tantos anos, barbudo, família construída. Pô, o senhor foi meu treinador, obrigado pelas orientações, pela minha formação. E trabalhar com o Zico é uma satisfação muito grande, pela humildade que ele tem, pela amizade que ele tem por nós, pelo carinho que ele sempre teve por nós. Então é muito gratificante trabalhando com ele. A categoria é de 6, 7 anos, 8 anos, 9 anos, se chama Baby, é sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, que aqui só vai até o sub-15 e sub-16. Porque aqui agora só virou a escola, antigamente era o clube. Não, Arthur Fera. Não, eu não uso os outros nomes, eu não uso. Ele é Arthur, sou Arthur também. Só que ele é Antunes, né? Ele é Arthur Antunes Coimbra, eu sou Arthur Fera. O CFZ, todo dia, ele tem uma mudança, nem que seja uma planta. A gente tenta sempre fazer uma coisa diferente. Estou aqui, vou fazer 25 anos, uma honra trabalhar aqui, ajudo o Fera, quando é possível, na arena. Ajuda os garotos no campo, tá? É um orgulho trabalhar com o Zico, adoro os filhos dele, sou um garoto bom. E eu já pulei muito muro no colégio para ver o Flamengo jogar. É uma honra trabalhar aqui. Quando eu comecei aqui, eu não tinha muita prática, então os alunos me passaram assim: Dona Cida, tem que trazer o atestado médico. Teve uma mãe, às vezes, aqui que ficou estressada, que não tinha um atestado médico, e aí brigou, eu também fiquei meio nervosa, mas depois eu me acostumei, peguei no ritmo, e a gente sabe que não pode ser tudo, né, muito na ponta assim de faca. Não. Entrei aqui em 2009 e estou aqui até hoje, então eu acho que eu estou fazendo as coisinhas certas, né? Lá em 95, eu me lembro, quando na construção, né, essa ideia maravilhosa que meu pai teve,
Foi uma coisa meio que revolucionária, né? Hoje talvez seja, não sei se o maior, mas um dos maiores centros de futebol do Brasil. E na época aquela área ali, aquela região não tinha nada, não tinha absolutamente nada, talvez um clube ali do lado. E aqui na região a gente não tinha campo de futebol. Então isso aqui era tudo muito deserto e eu procurei esse espaço, achei, foram primeiros 17 mil metros, depois eu consegui os outros 17 e fiz primeiro 2 campos de futebol. O estádio veio depois, o estádio Antunes, veio primeiro esses 2 campos, o campo 1 e o campo 2. Né? E aí realmente era tapete, era referência, não tinha nada parecido. Né? Era uma época que realmente o meu pai foi revolucionário nesse sentido. Fomos aqui no primeiro ano agraciados com quase 90 jogadores que defenderam a seleção brasileira em Copas do Mundo, inclusive o maior de todos, que foi o nosso Rei Pelé, que nos deu a satisfação da sua presença aqui. E tantos outros, né, que já se foram, mas que tiveram aqui presente, Newton Santos, uma festa muito legal. E ele fez essa homenagem a todos os campeões do mundo, né, até então, naquela época. Ajudou muito os ex-companheiros dele, isso é muito legal. A primeira escolinha do Zico aqui, os professores, você olhava, era Andrade, Adílio, Júlio César Ligueira, Jaime, só caras que, pô, eram referentes, jogavam em seleção e estavam aqui dando aula para garoto de 4, 5 anos, 7 anos. Então, para os garotos que treinavam também era uma coisa, né? O CFZ significa como se fosse um filho, né? Que você começa a criar e vê que ele consegue um resultado positivo durante a vida. Então, ter uma casa onde as pessoas vêm com alegria, com felicidade, com prazer, que as mães colocam seus filhos na escola de futebol com a maior satisfação, com gosto. A gente não está preocupado aqui em formar jogador. Já aconteceram vários. Exemplo, o Gilberto, que está no Benfica, que eu peguei também na peneira do Sub-15 aqui em 2008. Um menino de comunidade que saiu de uma peneira, de mais de 50 alunos tentando ser jogadores. Tem a história dele, mas tem histórias de advogados, de médicos, fisioterapeutas, professores de educação física. Então esse clube formou muita gente. E tinha a escolinha do Zico e tinha já o Rio de Janeiro, né, o clube, que depois virou o CFZ. Então era uma mistura, se eu não me engano, se não me falha a memória, a escolinha treinava de manhã e à noite treinava o clube, né, o Rio de Janeiro. E realmente foi uma coisa muito legal, porque com o nome do meu pai, muitos jogadores, a base do Rio de Janeiro ficou muito forte. Fizemos aqui durante 22 anos a Copa Amizade Brasil-Japão, Sub-15, que vem os times lá do Japão, do Kashima, a seleção da J-League. Todos os grandes clubes do Brasil já vieram participar dessa competição. Foi a primeira competição Sub-15 aqui no futebol brasileiro. Mas ao longo do tempo a gente vai ter algumas novidades, né, no caminho, que a gente tem que se adequar ao público também, aos clientes, enfim. E as pessoas às vezes tinham um pouco de dificuldade de associar a questão do clube CFZ. O clube CFZ do Rio, ele jogou profissional há muito tempo, tá? Meu pai, se eu não me engano, encerrou as atividades do clube em 2011 ou 2012. Estive no início como atleta, sub-20, depois profissional. Trabalhei como professor da escolinha, trabalhei como treinador das categorias de base aqui, sub-15, sub-17, sub-20. Eu fui até treinador aqui do Mirim, entendeu? Quando eu tinha o CFZ, eu fui treinador do Mirim do CFZ. Mas quando acabou o CFZ, nós viemos para a escola e a escola aqui só ficou agora sem competição, só para os meninos mesmo se divertirem. Quando tivemos a Copa do Mundo, era o centro, o CT dos árbitros, toda a arbitragem ficou aqui durante toda a Copa e daqui eles iam para apitar os outros jogos, faziam sempre os seus treinamentos aqui. Durante as Olimpíadas, era a casa de quem vinha jogar no Maracanã para treinamentos. Em 2016, nas Olimpíadas do Rio, várias seleções femininas treinaram aqui, inclusive a brasileira, com a Marta, com toda a companhia lá. Treinava aqui antes dos jogos que jogavam no Rio, no Geão. E fora alguns clubes que já fizeram pré-temporada, o meu pai, quando estava no Goa, em 2016, 17, se eu não me engano, na Índia, o Goa fez a pré-temporada aqui no Brasil, treinou aqui no CFZ, ficou hospedado no hotel, treinava aqui de manhã e de tarde. O Shakhtar da Ucrânia
não lembro o ano, ficou hospedado também na Barra e treinava aqui com a gente. Tivemos aqui quase todas as grandes equipes do futebol brasileiro treinando aqui, que para nós era sempre motivo de orgulho. Porque os clubes praticamente não tinham CT, né? O Flamengo treinava na Gávea, não tinha uma outra opção. A base treinava, né, em Avenida Brasil, outros locais assim. O Botafogo, mesma coisa, tinha no Niterói. O Vasco também, o Fluminense já tinha Xerém, mas sem treinamento. Então, quando meu pai criou, não só para a escolinha, acabou se virando referência para clube também. Porque era o único centro de treinamento, ainda mais, né, na Recreio dos Bandeirantes, perto da Barra da Tijuca. E é impressionante como isso aqui é o xodó do meu pai, né? Ele não consegue estar aqui no Rio e às vezes não tem nada para fazer aqui, mas ele vem para cá, ele vai, olha, sobe, vê né, o que está acontecendo. Às vezes fica aqui só para receber as pessoas que ele sabe que vêm aqui, né? Porque sabe que ele vai estar aqui. E a Copa Zico é sempre nas férias escolares, a partir do dia 15 de julho até o final. E a Copa Zico Verão, que é em dezembro. E competições como a Zico 10 Cup, que é uma competição que a gente criou tem 3 anos, que são para escolas de futebol crianças de 8 a 15 anos, né, no formato de campo de 7, 6 naninho no gol. Tem o feminino também da mesma categoria. Vai ser realizado agora, aberto também ao público, é só se inscrever, fazer sua reserva. Para quem puder nos seguir no Instagram, né, @Zico10oficial, @Centro Futebol Zico, e também do meu pai. Então, isso aqui é gratificante, é um legado que o futebol me proporcionou e eu quero deixar também para quem chega aí mais à frente.